Todo empresário brasileiro tem em algum momento um funcionário problemático. E o pior, fica dividido naquele dilema. Demito ele sem justa causa para me livrar dele de uma vez, apesar disso me custar mais, ou eu aplico nele a justa causa, economizo e é o mais justo, pelo menos na minha concepção. E aí? Vem comigo! E aí pessoal, aqui é o Ronaldo. E antes de mais nada, antes de a gente começar o vídeo, eu já vou te pedir um favor. Se inscreve aqui no canal, deixa um gostei no vídeo que você já vai estar ajudando muito a gente a ter essa nossa mensagem, ter esses nossos ensinamentos, a chegar em muito mais empreendedores brasileiros que precisam desse conhecimento para poderem empreender com mais segurança e tranquilidade na prática. No Brasil, existem duas principais formas de se demitir um funcionário que trabalha para você. A primeira delas é a demissão sem justa causa, ou seja, você não precisa dar uma justificativa para mandar aquele funcionário embora. O problema disso é que ela tem altos custos, porque o funcionário vai ter direito a algumas verbas rescisórias, ou seja, valores que você deve por rescindir aquele contrato e que acabam encarecendo o procedimento. E a segunda principal forma é a demissão por justa causa, que é a penalidade máxima prevista nos direitos trabalhistas do Brasil, porque você demite o funcionário que der motivo àquilo com base na lei e ele vai perder a maioria dos direitos das verbas rescisórias dele, além de alguns outros direitos, como o saque do FGTS, acesso ao seguro-desemprego. Então é realmente a penalidade máxima, onde o funcionário ele sai desempregado, recebendo menos e sem acesso a nenhum subsídio como o FGTS e o seguro-desemprego. Então realmente é a punição máxima e você precisa saber quais são os motivos que geram o direito a demitir alguém por justa causa para que você tente fazer da forma correta e não ter isso revertido na justiça através de um processo. A lei determina que são 13 motivos pelos quais um funcionário pode ser demitido por justa causa e eu vou de forma bem sucinta nomear e explicar cada um dos 13 aqui para pelo menos você entender e saber se seu funcionário, a atitude dele se enquadra em uma dessas características e que te permite demiti-lo por justa causa. O primeiro deles é o ato de improbidade, que é uma ação ou omissão que abusa da confiança que você tem no seu funcionário e gera proveito para ele. Como assim? Por exemplo, se ele começa a furtar de você, furtar do caixa da sua empresa, se ele começa a adulterar documentos da empresa aos quais ele tem acesso, isso acaba gerando ali esse prejuízo porque ele está abusando ou se omitindo de alguma forma, ainda abusando da confiança que você tem nele, né, como seu funcionário. Então isso dá direito à demissão por justa causa. O segundo elemento é a incontinência de conduta ou mau comportamento, que são duas coisas separadas, apesar de bem parecidas. A incontinência de conduta, ela acontece quando o empregado ele comete ofensas ao pudor, obscenidades, então ele acaba gerando esse desrespeito com o seu empregador ou os outros colegas de trabalho. E o mau procedimento, ele é o comportamento incorreto e constante daquele funcionário e que acaba tornando insuportável a sua manutenção. Então, diferente da incontinência de conduta, onde é uma questão mais de ofensas ao pudor, uma coisa mais pesada, o funcionário ele simplesmente é alguém que fala muitos palavrões, ele age mal, ele desrespeita todo mundo e acaba tornando insustentável aquela relação. Então aí você também pode demiti-lo por justa causa. O terceiro motivo é a negociação habitual sem permissão ou ato de concorrência. O que significa isso? A negociação habitual sem permissão é quando o funcionário, sem autorização do chefe, ele está negociando as coisas ali, oferecendo muitos descontos, ele está fugindo do poder dele ali, fugindo da autorização do chefe e acaba gerando esse prejuízo para a empresa. Então, é uma conduta que gera motivo da justa causa. E o ato de concorrência, como o próprio nome diz, é quando o funcionário concorre contra a empresa. E essa concorrência não precisa beneficiar ele não precisa, desvia um cliente da sua empresa para mim, que eu sou concorrente direto e você ganha uma comissão. Não necessariamente. O simples fato do funcionário recomendar durante o horário do expediente, logicamente, mas recomendar que um cliente vá para outra empresa, sendo que poderia estar consumindo ali onde ele trabalha, ou coisas nesse sentido, também já gera o direito à demissão por justa causa. O quarto motivo para a demissão por justa causa é a condenação criminal passada em julgado e que não tenha nenhum elemento de suspensão da execução. Ronaldo, que complicação, o que é isso? É bem simples. Se seu funcionário foi condenado por um crime
e que não cabe mais recurso, ou seja, já não tem mais como ele reverter isso. Já se perpetuou na justiça que ele cometeu aquele crime, ele foi condenado e ele vai cumprir uma pena, e não foi suspensa essa execução da pena. É uma questão de direito penal, direito criminal, mas, ou seja, não tem nenhuma característica, nenhum elemento que impede ele de cumprir a pena, ou seja, ele vai ter que cumprir. Aí você pode demiti-lo por justa causa. Justamente porque, além dele ter cometido um crime, o que torna, naquele momento inicial, insustentável a relação, ele não tem nem como manter aquela prestação de serviços para você, porque ele vai estar recluso, ele pode estar preso e não vai poder cumprir aquele trabalho pelo qual você contratou. Então você pode aplicar a justa causa. O quinto motivo pelo qual você pode demitir alguém por justa causa é a desídia, e é o mais comum, porque ele nada mais é do que a repetição de diversos incidentes leves ou a má diligência ali na prestação do serviço pelo qual foi contratado. Ou seja, ele vai acumulando esses atos de baixa produtividade, faltar o serviço sem se justificar, atrasos frequentes. Então, quando ele está acumulando aquilo, você está advertindo ele e ele mantém aquele comportamento, você pode demiti-lo por justa causa por desídia. O próximo elemento que te permite demitir um funcionário por justa causa é a embriaguez habitual ou no serviço. Ou seja, se você tem um funcionário que está sempre embriagado, ou pelo menos no momento do serviço, lembrando que embriagado não só diz respeito ao álcool, mas qualquer outra substância entorpecente que possa prejudicar o julgamento dele, você pode demiti-lo por justa causa. Por quê? Porque se torna insustentável manter aquela pessoa no ambiente de trabalho, se torna insustentável ele exercer a atividade dele e você pode demiti-lo por justa causa. Mas cuidado, a Justiça do Trabalho já entende que o alcoolismo, a dependência química pode ser considerado uma doença. Então, dedique algum esforço para encaminhar ele para alguma instituição de tratamento, algum médico, antes de simplesmente sair aplicando a justa causa. Mais um elemento que te permite demitir por justa causa é a violação de segredo da empresa. Ou seja, o funcionário no qual você tem confiança e trabalha para você, pega algum segredo, algum conhecimento da sua empresa e vaza para alguém que tem potencial de te prejudicar. Ou a pessoa para quem ele vazou leva para outra pessoa que possa prejudicar a sua empresa. Não importa quem que levou, foi o destinatário final. O que importa é que ele vazou para alguém que acabou causando esse prejuízo para você. Então, não significa que se ele contou algum segredo da empresa para a mãe dele, para a irmã, para a tia, isso não gera nenhum risco para sua empresa, não é motivo para demissão por justa causa. Agora, se ele contou para algum concorrente, se ele contou para alguém que está desenvolvendo um produto novo no mercado que pode te prejudicar, aí sim você pode aplicar justa causa nele. Você também pode demitir por justa causa em casos de atos de indisciplina ou insubordinação. Apesar de parecido, só tem uma pequena diferença entre os dois. A insubordinação é quando o funcionário ele é insubordinado a você, ou seja, você ou algum superior hierárquico dele dá alguma ordem, verbal ou escrita, e ele desobedece, ele simplesmente deixa de cumprir. Já a indisciplina é quando ele não obedece às regras gerais da empresa. Então, se você tem uma regra de vestimenta, você tem um regimento interno de conduta ali na empresa e ele constantemente está ali violando, ele está sendo indisciplinado e também pode ser demitido por justa causa. Em seguida, temos o abandono de emprego. Quando um funcionário ele desaparece do mapa, ele deixa de estar ali prestando serviço para você por mais de 30 dias e não dá notícias, você pode demiti-lo por justa causa. Esse prazo pode ser inferior a 30 dias se você tiver provas de que a conduta dele indica que ele não vai voltar. Ou seja, você notifica para que ele volte ao serviço e ele ignora, ou você viu que ele já arranjou um outro emprego sem te avisar, então ele não tem nem como ele voltar porque ele está num novo emprego, ou algo nesse sentido, aí você já pode aplicar justa causa antes dos 30 dias. Próximo motivo para você demitir seu funcionário por justa causa é ato lesivo à honra ou à integridade física de alguém durante a prestação de serviços. Então, se seu funcionário ofende alguém ou literalmente agride alguém fisicamente durante a prestação de serviços, você pode aplicar justa causa nele. Logicamente, se isso acontece fora, você tem um funcionário e no fim de semana ele teve uma briga de bar, isso que não tinha nada a ver com o serviço, não estava em horário de serviço, você não pode aplicar justa causa. Agora, durante o horário de serviço, aí sim você pode aplicar. Em seguida, temos o ato lesivo à honra ou uma agressão física ao seu superior hierárquico ou ao empregador. Logicamente, se seu funcionário te agride verbal ou fisicamente, você também pode demiti-lo por justa causa, assim como se tivesse sido a um terceiro. Por fim, vou lembrar também sobre esses dois últimos elementos que você tem que tomar cuidado.
esses atos lesivos, tanto a honra ou quanto a física, as questões físicas da pessoa agredida, não geram direito à demissão por justa causa se forem feitos pelo funcionário como legítima defesa. Então, se ele está trabalhando, um cliente agride ele e ele, para se defender, agride de volta, não quer dizer que você pode demiti-lo por justa causa. Então também fica atento a isso. O penúltimo elemento que te permite demitir um funcionário por justa causa é a prática constante de jogos de azar. Apesar de ser uma legislação antiga, entende-se que o funcionário que ele tem ali esse vício nos jogos de azar, ou seja, ele está sempre ali apostando dinheiro, está nesse comprometimento, ele pode sim deixar de ser uma pessoa confiável para estar ali dentro da sua empresa, e é por isso que é permitida a demissão por justa causa. O último elemento que te permite demitir um funcionário por justa causa é a perda das condições de habilitação por culpa do empregado daquela função ou cargo que ele foi contratado. O que significa isso? Se você contrata um motorista e ele perde, por culpa própria, aquela habilitação para pilotar aquele veículo especificamente, não tem por que você manter aquele funcionário ali, já que ele não pode mais desempenhar as suas funções. Do mesmo jeito, se você contrata um médico, um arquiteto ou um advogado que tem essas inscrições no conselho de classe e eles perdem o CAL, o CRM, a OAB, eles não podem mais desempenhar a função pela qual eles foram contratados e, consequentemente, podem ser demitidos por justa causa. Então, você pode ter percebido que a CLT é bem abrangente sobre os motivos pelos quais você pode demitir alguém por justa causa. Só que não é simples assim. Se você vai demitir um funcionário por justa causa, você tem que fazer um procedimento da forma correta, documentar tudo, ter as provas para o caso desse funcionário. Depois, se ele te processar para tentar reverter essa justa causa para uma demissão sem justa causa e ganhar os direitos que ele teria caso tivesse sido demitido dessa outra forma, você precisa de todos esses documentos, você precisa de tudo isso para se defender na justiça. Mas fica tranquilo, que daqui a uns tempos eu vou lançar aqui no canal do YouTube um vídeo explicando certinho como você tem que fazer para demitir um funcionário por justa causa da forma correta. Então, fica atento, já vou pegar essa deixa para te pedir. Se inscreve aqui no canal, ativa o sininho das notificações, porque aí você sempre vai ser avisado dos vídeos novos que saírem e vai ser avisado desse vídeo da demissão por justa causa da forma correta também. E deixa eu te pedir também, deixa o gostei aqui no vídeo, porque assim você ajuda muito o canal e ajuda esse vídeo a chegar em mais empreendedores brasileiros para que eles possam empreender com mais tranquilidade e segurança na prática. Então, valeu e até o próximo vídeo.